O que eu gosto daquele exemplo, daquela frase do Mário Sérgio Cortella que eu acho bárbaro. Se você morresse hoje, o que as pessoas iam dizer? Ai, que bom, né? Fulano descansou. Eu não quero que fale isso. Quero que fale, nossa, Marina vai fazer falta, porque, nossa, ela era tão feliz, tão ativa com o que ela fazia. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o 6º episódio do UFAcast, o podcast da UFAC Brasil para os analistas clínicos e afins. Eu sou Luciana Chavasco e, juntamente com minha colega Ana Carolina Caetano, receberemos aqui uma profissional de extrema importância nas análises clínicas para um bate-papo descontraído, já em clima de fim de ano, pois este é o último episódio do ano, sobre um tema atual e relevante que é gestão de pessoas nas análises clínicas. Ela que é inteligentíssima, inclusive emocionalmente falando, autora de livro, uma simpatia de pessoa, querida por todos da UFAC e mãe da Maria Clara e do Matheus. Então, Carol, conta para nós quem é a nossa convidada da vez. Olá, Lu, olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês em mais um episódio do UFAcast. Nós já estamos em clima de fim de ano e, com isso, nós vamos pensando no que realizamos e vamos fazendo planos para o próximo ano. E é neste clima que hoje nós temos ela, que é biomédica, é mestre e doutora em análises clínicas pela USP, professora e pesquisadora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano na Universidade de Mogi das Cruzes e diretora do Laboratório Sunset Medicina Diagnóstica. Recebam Marina Campos. Marina, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço estar aqui, tenho um carinho especial pelo UFAC e é uma honra. Obrigada, meninas, pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês. Muito obrigada, Marina, pela presença, pela disponibilidade, né? E saiba que você foi uma das primeiras pessoas que nós listamos para participar do UFAcast. E encerrar o ano com a sua participação era tudo que a gente queria e que a gente precisava também, né, Carol? Coisa boa. Obrigada, meninas. Que honra. Eu que agradeço. Então, para a gente começar e situar os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, conta para nós quem é Marina Campos no rol das análises clínicas. Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, como biomédica, inclusive como a área de gestão de pessoas entrou na sua vida profissional. Então, a minha área, a minha entrada na área de laboratório foi desde que eu nasci. Então, o Sunset, que é a nossa segunda ou até primeira casa aqui, existe exatamente na minha idade. A gente vai fazer agora em janeiro 42 anos. E aí eu faço 42 anos em julho. Então, o Sunset tem a minha idade, né? Eu tenho a idade do Sunset. Então, eu literalmente nasci no laboratório, cresci no laboratório e sempre me encantei. Sempre vi meus pais trabalhando com tanto amor, com tanto empenho, com tanta dedicação no laboratório, e tão felizes que aquilo me inspirou demais. Tanto na faculdade, que a minha mãe dava aula e sempre deu aula na faculdade, quanto no laboratório, que os dois trabalhavam, meu pai e a minha mãe. Então, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Desde criança, eu nunca fiquei assim, será que eu quero ser bailarina, astronauta, artista? Eu nunca tive outro sonho que não fosse estar no laboratório, porque aquilo me encantava. Então, minha mãe me levava hora para a faculdade, quando a babá não vinha, ninguém podia ficar com a gente, então eu ia para a faculdade com ela, desde 2 anos de idade e tal. Ou eu estava no laboratório, então fui criada lá dentro. E me encantei. Então, logo que eu terminei o colegial, direto eu já entrei na faculdade de biomedicina aqui em Mogi, à noite, porque a minha ideia sempre foi fazer a faculdade à noite e fazer o estágio no laboratório dos meus pais durante o dia. E foi maravilhoso, assim, não tinha dúvida de falar, será que eu quero fazer outra faculdade? Será que eu quero morar fora? Eu nunca pensei nisso. Queria morar em casa e fazer a faculdade aqui. E foi assim que eu fiz. Só que aí, quando eu terminei a faculdade, eu queria algo a mais. Eu sentia que eu queria também ser professora, trabalhar com pesquisa, trabalhar com publicação de artigos de trabalho. Então, fui fazer o doutorado, mestrado e doutorado na USP, na área de gestão laboratorial. Foi ótimo também. Mas o que aconteceu e o que me levou para esse universo de gestão de pessoas? No último ano do meu doutorado, eu passei por um episódio de síndrome do pânico. Eu estava já muito enfronhada no laboratório, nas questões de qualidade, eu liderava a equipe, e ao mesmo tempo fazendo doutorado. Então, era uma coisa maluca, eu ia para São Paulo, voltava, era uma coisa doida. E aí eu travei, eu ultrapassei os meus limites fisiológicos e eu literalmente travei.
E nesse momento eu me dei conta de que eu precisava cuidar de mim, que eu era mais importante naquele momento do que as minhas atividades. E quando eu comecei, então, a trabalhar comigo nessa questão de gerenciamento emocional, atenção plena, entender o que era propósito, que é tudo que eu trabalho hoje, eu percebi que a minha equipe lá no laboratório também estava passando pelo mesmo desafio que eu, nessa questão de vida. Por isso que eu falo que o meu livro é Cultive a Vida em Alta Performance. E foi então que eu tive esse grande... eu falo que a busca pela minha saúde foi o que gerou minha profissão. Então, junto com o cuidado comigo e com a minha equipe, com aquilo que fazia sentido para mim e que estava conectado ao meu coração, eu falava, é isso que eu preciso fazer por eles, por mim e pelas pessoas. E aí eu comecei, já no final, terminei a defesa do doutorado, consegui defender e tal, e desde então, isso faz mais ou menos 15 anos, 14, 15 anos, eu comecei a estudar e me especializar em gestão de pessoas, com ênfase em consciência emocional, mindfulness, propósito. E essa está sendo a minha trajetória, né? Eu falo que é um começo e é um aprendizado sempre. E foi assim que eu entrei nesse universo, que hoje estou e me sinto aí tão grata e feliz por esse universo. Marina, a gente esquece que é ser humano, né? Esquece. Às vezes a gente quer fazer tudo. E aí você falou que ultrapassou os seus limites fisiológicos. A gente esquece. A gente quer abraçar tudo. E aí chega uma hora que não dá conta, realmente. A conta não fecha, né, gente? Chega uma hora que, assim, o corpo grita. E aí a gente tem que parar tudo. Então, hoje eu vejo muito mais, é muito mais importante a gente prevenir, assim como a gente está vendo na parte de laboratório, quanto que muito mais exames de prevenção do que de tratamento da doença, do que esperar chegar a conta. Então, vamos colocar um saldo eu brinco, abastecer esse banco nosso de saúde emocional, saúde física, antes da gente precisar pagar o empréstimo, né? Pagar a dívida. Não vou ficar com dívida, vamos pagar antes, vamos suprir antes, para a gente ter justamente essa reserva para a hora que a gente precisa desse recurso, né? Isso mesmo. Marina, e isso é muito importante, porque a gente vê o mundo está mudando o tempo todo. Então, nós tivemos um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a gente já, com a pandemia, isso mudou para o BANI, né? O mundo BANI. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Neste cenário de mudanças constantes, quais são as soft skills que você vê que um profissional precisa ter para se adaptar a todas essas mudanças que vêm acontecendo? Então, eu trabalho com várias, é o que eu faço hoje nos cursos, nas empresas que eu atuo, e que, assim, eu levo para as pessoas aquilo que eu trabalho em mim e que vejo que é uma necessidade da gente desenvolver sempre. Então, acho que as 5 principais que eu listaria nesse momento são atenção plena, que é um estado da mente, que a gente pode desenvolver essa habilidade, então a gente pode considerar como uma soft skill, e que dá para a gente desenvolver isso, que é essa conexão com o momento presente. É a gente treinar esse estado da mente, que é um estado, vamos dizer assim, que a gente diminui aí essa ansiedade negativa e tal, depois, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Consciência emocional, hoje é um fator fundamental, eu falo que não é controle emocional, porque a gente não controla a emoção, é a consciência das nossas emoções, é a gente se tornar íntimo de quem nós somos, para que a gente possa ter escolhas conscientes. Conexão com o propósito, terceira, acho bárbaro essa questão de propósito, inclusive para regulação emocional, para a liberação de hormônios, neurotransmissores do bem-estar, para cuidado de qualidade de vida mesmo. Propósito. Resiliência, hoje é algo que no mundo BANI é incompreensível, não linear. A gente tem que ser resiliente, não tem mais, será que eu desenvolvo essa habilidade? Ela é fundamental. E por último, hoje, o que eu venho trabalhando demais também com as pessoas é o autocuidado. O autocuidado hoje é uma soft skill, é uma habilidade, e que a gente vem percebendo e observando que não é só ir fazer a unha e cuidar do cabelo uma vez por semana. Autocuidado é toda hora. É como eu respiro. É como a minha voz interna fala comigo. E isso é treino. E o legal é isso, né? Então, essas são as 5 principais que eu trabalho, que eu listo aqui como sendo necessárias para esse mundo BANI.
E o mais bacana, meninas, é que a gente pode hoje desenvolvê-las. Isso que é o bacana da neurociência. Porque a neurociência é um estudo muito recente, esses estudos todos de neurociências, e que nos mostram que é possível nós desenvolvermos, por meio de treino, essas habilidades humanas. Não dá mais para a gente falar, mas eu não sou assim, eu não nasci assim, eu não aprendi a ser assim. Tudo bem, não tem problema nenhum. A partir do momento que a gente decide incorporar isso no nosso dia a dia, por meio de mudanças de pequenos comportamentos, a gente transforma isso num hábito. E aí a qualidade de vida se torna um hábito. A gente vê, né, que a gente fala tanto de saúde. Saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não é só ausência de doença. É o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, dentro desse cenário que a gente vive hoje, eu considero a saúde e esse cuidado com a qualidade de vida o desenvolvimento dessas 5 habilidades humanas. Ótimo. E você falou, inclusive, sobre propósito, né? Propósito virou uma palavra meio que da moda, né? Muitas pessoas usando, até de uma forma, assim, meio rasa, né? Às vezes a gente vê a pessoa falando até bonito, mas as ações não são muito compatíveis, né? A gente observa muito isso. Acho que as pessoas não têm o real conhecimento sobre o que é o propósito, né? Tanto no nível pessoal como empresarial, né? Falando aqui já que alguns empresários nos ouvem. Inclusive, foi tema recente de uma publicação da revista Exame, né, que as empresas precisam de propósito para sobreviver. A gente sabe que a gente está passando por uma transformação nesse sentido. E aí, então, já deixo aqui também uma dica de leitura. Então, a pergunta é a seguinte: como descobrir o nosso propósito, tanto no nível pessoal como empresarial? Isso, eu acho que assim, a ideia é que a gente comece desconstruindo a impressão de que propósito é algo muito grandioso e que as pessoas têm essa ideia e por isso se distanciam cada vez mais dessa questão do propósito. Ah, não, propósito não for para salvar todas as tartarugas marinhas do planeta, então eu não tenho um propósito bonito. Então as pessoas atrelaram essa questão de salvar o mundo, tirar todas as crianças da rua com o propósito. E não é. As pessoas precisam aprender que o propósito é encontrar significado na atividade que a gente realiza. Então, o propósito, ele não está lá. O propósito, ele está aqui. O propósito é quando a gente aprende a temperar emocionalmente as nossas atividades, valorizando as pequenas vitórias e comemorando as pequenas conquistas. E fazendo isso dessa forma todos os dias, sempre eu digo isso, não é muito, mas é sempre. São passos curtos, mas passos firmes. Olhando para cada uma das atividades diárias ali e fazendo melhor, entendendo que as pessoas precisam daquela entrega, né? Outras pessoas precisam daquela entrega bem feita, e quando a gente faz essa entrega bem feita e comemora isso, e de fato sente um orgulho interno disso, e não simplesmente a gente faz e fala, ai, tô livre desse relatório. Ai, que saco, graças a Deus, acabou. Não, se a gente faz isso, o que a gente está dizendo para a gente mesmo, para o nosso cérebro? Ah, isso é uma coisa muito chata. Amanhã, na hora que eu for fazer de novo essa atividade, o que acontece com o meu organismo, com o meu cérebro? Ele vai falar, não faz isso não, vamos dar uma desculpa. Ah, hoje está chovendo, melhor nem ir para o laboratório. A gente se sabota daí. Agora, quando a gente aprende a valorizar essas pequenas coisas que nós realizamos diariamente, e isso nós podemos chamar sim de propósito, nós podemos temperar emocionalmente isso, e aí no dia seguinte, opa, eu quero mais daquela sensação, porque estaremos liberando hormônios e neurotransmissores que vão nos trazer bem-estar, nos conectando à qualidade de vida, nos levando para a saúde. Então, tem sim muito a ver a forma com que nós olhamos para as nossas atividades e a nossa saúde. Não é só romantizar a situação, não é só, não. É de fato comprovado pela ciência que o fato de nós realizarmos isso no nosso dia a dia nos traz mais bem-estar. Então, na minha visão, estudando tudo isso esses anos todos, propósito é isso. Então, é uma das principais temas que eu trabalho nos meus cursos, onde a gente, inclusive, faz uma prática de meditação de conexão com o propósito. Para quê? Para que a gente aproxime essa
atividade de cada um, que isso é importante também, é de cada um. O que faz sentido para mim, muitas vezes, o que, né, é a minha atividade. Eu não posso me comparar com as outras pessoas. Quando a gente fala em propósito, o jogo é você versus você. É você e você. O que você está fazendo melhor do que o que você fez ontem, na atividade de hoje? É a gente se comparar com a gente mesmo, e não com outras pessoas. Porque senão, hoje, ainda mais hoje, nesse mundo, né, de comparação o tempo todo, a gente se perde. A gente sempre acha que os outros têm um propósito muito mais legal que o nosso. Opa, não é. É a minha atividade, né? Então isso a gente tem que pensar. O que eu estou deixando para o meu laboratório ali? Se eu não fosse amanhã trabalhar, o que as pessoas iriam dizer ali? Ou elas iam falar, graças a Deus, a pessoa não veio, né? Não, tem que fazer falta. Eu tenho que não ir e a pessoa falar, puxa, que pena que a Marina não veio hoje. Então, dentro desse contexto, a gente consegue visualizar de uma forma mais palpável essa questão do que é o propósito. Marina, eu acho que num bom sentido aqui você estapeou a cara de todo mundo, porque a minha foi uma. Desculpa, Lu, te interromper. Mas sabe o que acontece, Marina? Propósito é muito romantizado mesmo. E várias vezes eu já me peguei pensando assim, gente, qual que é o meu propósito no mundo? Porque eu vejo o propósito como algo muito grande. Como você falou aí, de salvar as tartarugas marinhas. Meu Deus, eu não faço isso. Como é que eu... Entendeu? Então, você mostrou pra gente que não é isso, né? Não é aquela grandiosidade. Não é coisa romantizada. E uma pergunta que eu te faço, o propósito, ele pode mudar? Porque hoje eu posso estar num caminho... Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo que é ter direção. A gente tem a direção daquilo que faz sentido pra gente, mas pode mudar muito. Eu dou exemplo assim, é como o Waze, aquele aplicativo que a gente tanto usa. A gente precisa aprender a colocar ele internamente. Ligar o nosso Waze, entender aonde eu estou, é um dos exercícios, inclusive, que eu faço no meu curso. Onde eu estou agora, nesse exato momento da minha vida? Como mãe, como profissional, como... Ótimo. Aí eu digito para onde eu quero ir. Eu que vou digitar no meu Waze interno. E aí o que ele faz? Ele traça rotas. E eu escolho as rotas. Então, por exemplo, eu digito que eu quero ir para São Paulo, vamos supor, ele vai me dar várias alternativas, eu escolho se eu quero a estrada mais rápida, mas mais perigosa, se eu quero a estrada mais longa, mas mais bonita, se eu quero... Então, quem vai decidir essas rotas somos nós. E tá tudo bem, porque, veja, o mundo bunny é isso, né? Uma não linearidade. E a resiliência, ela traz muito isso para a gente. Tudo bem que eu quando terminei a faculdade, meu sonho era ser professora de imunologia. Opa, eu nunca imaginei trabalhar com gestão de pessoas. Só que a vida me levou a isso e me fez ver que isso fazia mais sentido para mim. Então, quando a gente se torna mais flexível, aí eu dou o exemplo do bambu, que é mais resistente das árvores, né, das gramíneas ali, porque é mais flexível. Não é a gente querer tudo o tempo todo ao mesmo tempo, não. Mas é olhar e falar, opa, peraí, deixa eu ver se por esse caminho, de repente, eu não tenho mais essa direção mais próxima ali. E tornar essa jornada, a gente fazer com que essa jornada faça mais sentido e cada vez mais sentido para a gente. Então, propósito não é algo fixo. E eu falo assim, que eu gosto da frase, não é a razão de ser. Não é a razão de existir, é a razão da sua existência. De cada um de nós. Então, cada um de nós é o que faz sentido para a gente e é isso que a gente deve se conectar aí nesse momento. A Lu quer complementar, Lu? Porque ela falou de propósito, me deixou tão... Eu também vejo como um grande propósito, tenho alguns propósitos e às vezes nem sempre a gente consegue no nosso tempo, né? E eu acho que é muito disso também, entender o caminho e saber curtir o caminho, né? Que às vezes eu não consegui atingir ele ainda, mas, poxa, dá valor a tudo que eu estou fazendo para poder chegar, né? E isso cria uma certa ansiedade, né? E aí vem a comparação principalmente com as redes sociais, ver fulano que já conseguiu e eu ainda não consegui, mas, poxa, eu estou trilhando um caminho que está tão legal, mas por que será que eu não estou conseguindo? Então, essa ansiedade também a gente precisa saber lidar e não desistir, né? Seguir no nosso tempo, cada um tem suas variáveis, mas isso a gente está falando sem romantizar, mas a gente romantiza, né? Então, é um exercício diário isso, né, Maria? A gente tem que ficar... É um exercício diário, gente, um exercício diário, exige muito também a gente olhar para as nossas microatividades.
sabe, para o nosso dia. Um dos exercícios que, inclusive, eu trago no meu curso é, de manhã, levanta de manhã e olha para a sua agenda. Olha as atividades que você tem que realizar naquele dia. Veja se, de fato, elas são compatíveis com o tempo que você tem. Não adianta você colocar na sua agenda, eu falo para os meus alunos aqui da faculdade, terminar meu TCC. Mas peraí, você nem começou? Como é que você quer terminar? Então, não põe na sua agenda terminar o seu TCC. Coloque passos pequenos. Eu falo, se eu sair daqui de Mogi e for para São Paulo, meu farol, ele não ilumina São Paulo direto. Ele vai iluminar de 100 em 100 metros. E eu vou precisar cumprir cada um desses metros bem feito para que eu chegue em São Paulo, né? Então, o que eu sempre digo são as atividades do dia, compatíveis. Por isso que aí vem até o próximo assunto que eu quero tratar também, a questão da atenção plena, de mindfulness. Então, quer dizer, eu estou aqui nesse momento presente. Tenho consciência de que essas atividades, elas serão possíveis de serem realizadas e essas não. Então, essas eu já mudo na minha agenda. Ok, me organizei no dia, ótimo. Incluindo na minha agenda a minha saúde, atividade física, uma meditação, isso é inegociável. Mas será que tem outro jeitinho? Não tem. Isso precisa ser feito, não é? Vamos ver, não vamos ver mais. Agora, isso é necessário, preciso me incluir na minha agenda. Então, que horas eu vou fazer uma atividade física, que horas eu vou fazer minha meditação, que horas que eu vou fazer o meu hobby, enfim, tem que ter, isso tem que ter. É impossível não existir mais isso. É autocuidado também, né? Super necessário, todos os dias. É igual escovar dente, igual tomar banho. Vou de vez em quando eu escovo o dente. Não, a gente não faz isso sempre. Escovar o dente, tomar banho, não virou um hábito. Então, quer dizer que dá para a gente transformar também o autocuidado, ou seja, atividade física todo dia, diariamente ali. Ótimo, coloquei tudo isso na minha agenda. No final do dia, o que é importante que a gente faça e que a gente não faz? Por que nos distanciamos tanto do nosso propósito? Porque no final do dia a gente faz o quê? Só se culpa e se cobra. Sempre. Todo mundo está fazendo isso. Ai, meu Deus, que fulano fez aquele curso e eu não fiz. Olha como eu sou ruim. A gente só faz, só o chicotinho na mão o tempo inteiro, a gente se culpando, se cobrando, chicoteando. Aí o que acontece? A gente que entende aqui de hormônios e neurotransmissores, cortisol na corrente sanguínea, né? Cortisol no organismo. E dá-lhe cortisol, enxurrada de cortisol, só cobrança, só culpa, aí não dorme bem, no dia seguinte já não acorda bem, e, gente, aí como é que a gente fala de propósito? Não dá, realmente, entendeu? Então, o que a gente tem que aprender a mudar essa atitude? Chegou no final do dia, escreve na agenda quais atividades que você realizou e que você se sente grato por ter feito. O que te trouxe orgulho naquele dia de realizar? Pequenas coisas, não são grandiosas. Nasceu meu filho, ganhei um carro, não tem que escrever. Mas a cada dia exercitar o nosso cérebro, senão ele vai ficar grudado no viés de negatividade o tempo todo, exercitar o nosso cérebro E isso aí, meninas, vejam, não é isso aí é aquelas bobeiras de autoajuda. Não, isso é neurociência. Isso é neurociência, é a gente exercitar e ver a diferença que faz no nosso organismo. O que eu fiz hoje? Deixa eu olhar para aquilo que de fato eu fiz e eu me senti bem por ter feito. Fiz um bolo. Põe lá, fiz um bolo. E o motivo pelo qual você está feliz por fazer aquilo, porque, puxa vida, há tanto tempo que minha filha está pedindo para fazer um bolo e hoje eu consegui fazer um bolo com ela. Ótimo! Você tira a mente do grude na cobrança, na culpa e coloca no que, de fato, é importante para você. E tempera emocionalmente essas pequenas atividades. Então, isso vai se fortalecendo, como se fosse um músculo. Nosso cérebro, ele é como se fosse um músculo. Então, se a gente treinar essa habilidade, a gente passa a desenvolver isso sempre. É simples, mas não é fácil, né? Eu falo que é treino, tudo é treino. É isso, Marina. Uma vez eu li um texto que falava assim, não guarda sua roupa bonita, sua louça bonita para um dia especial. Hoje é especial, né? Comemora hoje. E é isso que você falou, dar valor às pequenas coisas, porque o ano está passando muito rápido, a vida está passando muito rápido, daqui a pouco a gente está velha, a gente não está mais aqui, e a gente nem viveu, né? Então, dar valor às pequenas coisas, né, meninas? Acho que isso é muito válido, e eu acho que nesse mundo bunny, que a gente se deu conta da nossa fragilidade, de que sim, agora nos demos conta de que somos mortais, mais do que nunca, essa questão da gente olhar e valorizar essas pequenas coisas do nosso dia, né? É dar o passo, que o universo coloca o chão, mas precisamos dar esse passo.
É isso mesmo. Marina, e além de professora, gestora, mãe, você também é autora do livro É Possível, Cultive a Vida em Alta Performance. E a gente quer saber qual foi a inspiração para escrever o seu livro e o que nós podemos esperar ao ler esse livro. Então, a ideia de eu escrever esse livro foi que eu pudesse fazer com que as pessoas, ao lerem esse livro, então ele está super fácil, é uma leitura rápida, o que seja, hoje em dia, realmente, as pessoas querem essa coisa mais prática ali, na mão e tal. Então, a ideia do livro, eu trouxe esses estudos dos meus últimos 14 anos, o livro já vai fazer 2 anos do lançamento, né? Mas ele está mais atual do que nunca para esse momento que a gente está vivendo. Ele foi antes da pandemia, mas ele é para esse momento agora. A ideia é que as pessoas possam perceber que a alta performance num trabalho precisa primeiro passar por uma alta performance na vida. Eu trago essa palavra, essas duas palavrinhas, alta performance, até como uma provocação no livro. E eu começo o livro falando isso. O que é alta performance? O que é para você alta performance? E aí a frase principal do meu livro, que tem a ver com o propósito, é: sucesso é se conectar verdadeiramente ao seu propósito. Sonhar e acreditar nas pessoas, no mundo e na vida. Então, é justamente para trazer algumas habilidades e como desenvolvê-las. Não é só o que fazer, mas como fazer. Então, tem prática de uma meditação mindfulness dos 3 minutos, explico brevemente sobre mindfulness, consciência emocional, entender as emoções, o propósito, falo de protagonismo, super importante, gestão do tempo, vulnerabilidade, essa habilidade tão linda e essa conexão com a aceitação da vulnerabilidade, aceitar as mudanças, e finalmente esse exercício do agradecer, contemplar, comemorar e saborear essas pequenas atividades do nosso dia, famoso savoring dos americanos, né? Esse contemplar aí essas pequenas atividades. Então, é mais ou menos essa a ideia do livro. Nossa, e são assuntos tão importantes que, às vezes, pela correria, né, do dia a dia, fica tão distante da gente que está na área de saúde, mas está em bancada, né? Eu acho que são assuntos que deveriam entrar mais nas empresas, né? E justamente é a nossa próxima pergunta, né? Você trabalha com inteligência emocional, com propósito, com atenção plena. Como é a sua experiência de levar esses assuntos nas empresas? Por exemplo, um empreendedor hoje, um dono de laboratório que quer mudar essa realidade, quer trazer esses assuntos para a sua equipe. Como é que é a sua experiência? Como que a gente faz esse processo? Isso, eu vi muito, inclusive, o ano passado no CONAR, que eu achei fantástico, trazer para o colaborador como uma responsabilidade compartilhada. Então, hoje, a saúde dentro das empresas, ela não é só função do diretor. Porque há um tempo atrás, né, cobrou-se muito dos gestores, diretores, donos, eu sei muito por conta do laboratório aqui, muita cobrança em cima de nós, diretores e tal. Hoje, fala-se muito na responsabilidade compartilhada. Por quê? O colaborador, ele também precisa fazer a parte dele. E qual é a parte dele? É cuidar da saúde dele também. Então, essa ideia de mudarmos essa mentalidade, né, que a gente tem com relação a... Por exemplo, eu sou professora aqui da universidade. Qual é a minha parte em manter a minha voz boa, em me manter... Porque eu não posso chegar lá para dar aula desmilinguida. Ai, gente, não dormi nada essa noite, estou péssima. O que eu vou entregar para os meus alunos? Então, eu tenho que pensar que eu, como professora aqui da faculdade, eu preciso estar bem. E estar bem envolve eu estar com a minha atividade física em dia, caminhando, fazendo a minha yoga, minha meditação, estudando sempre, cuidando. Então, isso precisa mudar essa mentalidade hoje de toda uma empresa, para que todos entendam que a responsabilidade é de todos. Sabe? O colaborador sai de lá, come de qualquer jeito, dorme, não vou dormir, não estou nem aí com sono, não vou cuidar da minha saúde. Peraí, qual será a sua entrega em termos de performance da sua própria vida para a empresa, como um profissional? Hoje fala-se muito na habilidade learnability, a estar aprendendo sempre, é o que a gente falou, aprendi a colocar fotinho agora, hoje, aqui com vocês. Então, isso, quando a gente se abre a isso, entende que nesse mundo bunny nós nunca vamos estar prontos, não tem o pronto.
tem o estar preparado e se preparando. É o construir e construir-se todos os dias. Toda, não é porque, não, eu não tenho aquele curso, então vou sentar aqui e ficar esperando. E não tem, gente, a responsabilidade é de todos dentro da empresa, né? Então, é mudar primeiramente essa mentalidade da equipe. Eu falo que é igual, lembra mãe e pai na nossa época que pegava a cinta, o chinelo e falava, viu, vamos, tem que fazer? Não tem, né? Não tinha muito que a gente, mas eu não tenho. Hoje, concordo, né? Tem os desafios e tal, mas o colaborador, ele também precisa pegar essa rédea da própria vida dele. Também. Não é só esperar que os outros façam. Ele também precisa fazer. Então, qual é a parte dele? Então, trazer essa mentalidade de uma responsabilidade compartilhada nessa cultura de saúde que hoje vem se falando tanto na empresa. E, claro, trazer programas, trazer cursos. E eu vejo que as empresas elas estão se preocupando muito com isso. A minha agenda está fechada até julho do ano que vem de cursos. Então, quer dizer que as empresas elas estão atuando, agindo, aqui mesmo, né, a UFAC, fazendo isso, procurando, vendo, levando isso para as pessoas. Aí eu pergunto, para cada um de vocês que está nos ouvindo agora, o que você tem feito pela sua saúde física, mental e social, que é aquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza como saúde. Então, vamos, cada um de nós, fazer essa reflexão e trazer a responsabilidade para a gente. Né? Não adianta eu pedir para Deus para guiar meus passos, eu não estou disposta a mover meus pés. Então, vamos dividir aí. A responsabilidade da empresa é 50%, a minha é 50%. Aliás, é 100% da empresa e 100% minha. Cada um coloca o seu 100% ali, é igual casamento, né? Não é, eu dou 50% meu. Não, é 100% dos dois, senão não dá, senão não vai. Então, eu vejo muito dentro desse cenário hoje, porque eu vou nas empresas, ensino as práticas, as técnicas, mas e aí no dia seguinte, a pessoa vai fazer? Esse negócio de meditar é bobeira. Opa, peraí, gente, a ciência está mostrando para a gente hoje o tanto de benefícios que traz para a saúde. Então, vamos lá um pouquinho cada dia, né? Vamos fazer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para que a gente possa construir essa vida em alta performance. Sem saúde não temos pessoas e sem pessoas não temos empresa, né, Marina? Eu acho que a gente resume muito bem assim. Exatamente isso. E dentro das empresas, Marina, a gente vê o tema de gestão de pessoas muito em alta, né? Eu acho que houve uma mudança de mentalidade muito grande nos últimos anos com relação à gestão de pessoas. E quais são os principais desafios sobre gestão de pessoas que você vê hoje que as empresas vêm enfrentando? Eu vejo assim, as empresas hoje, os profissionais, o fato desse mundo que a gente está vivendo, de querer tudo o tempo todo e ao mesmo tempo, e o fato de nós também não pararmos mais, porque chega em casa e continua no WhatsApp, aí você está na empresa, você está no WhatsApp, você já está pensando no fim de semana, e no fim de semana você também não consegue desligar, porque daí você está no WhatsApp, na empresa, virou tudo um bololô. Então, é a gente separar o joio do trigo, né? Aquela coisa de vamos dar 3 passinhos para trás. Vamos dar alguns passos para trás. E esse dar passos para trás significa, vamos organizar, fazer um 5S, aqui dá para falar, isso eu adoro, né? Que a gente está aqui no meio, eu misturo a gestão de processos com gestão de pessoas, fazer uma matriz SWOT e um 5S aí. Então, quer dizer, um 5S é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem. Vamos fazer isso internamente. O que eu posso limpar? O que eu posso jogar fora? O que eu posso falar não? Não, isso eu não quero, isso também não, isso também não vou. Limpa, faz essa limpa. Deixa só aquilo que faz sentido de fato. Ali, na sua frente, na empresa, na vida, é tudo junto, não dá mais para a gente separar. Deixe os seus problemas em casa e venha trabalhar. Isso não existe mais. Traga os seus problemas que a gente vai resolver com você. A gente está todo mundo junto, a gente quer uma pessoa bem. A gente sabe que isso não dá mais para separar, né? Então, é trazer junto mesmo ali, estar preparado ali na empresa o tempo todo e se colocar esses limites. Porque muitas vezes o que sobrecarrega os profissionais nem são as atividades dele do dia, são as cobranças externas de outras coisas, sabe? De WhatsApp, de grupo, faz um rapa, faz um 5S aí, olha para sua vida como é que fica. Olha a diferença. Nossa, olha, eu tenho tempo, gente. Eu falo que tempo é só a gente gerir adequadamente ali, é colocar
também como um compromisso na saúde, tudo isso, porque senão, de novo, vira aquele bololô e a gente se perde dentro dessas atividades todas, né? É isso. Bom, a última pergunta para a gente encerrar esse bloco. Você já falou um pouco nisso também, mas só para a gente amarrar. Assim, projetando um futuro próximo, né, para daqui aproximadamente 5 anos. Como você vê a gestão de pessoas nas análises clínicas? Tanto no setor privado, né, ou seja, como vai ser a relação do farmacêutico, do biomédico com seus colaboradores, e também extrapolando aí numa esfera pública, né? Como que os gestores públicos vão lidar com isso? Será que a gente vai evoluir para uma implantação de políticas públicas, né, que tenham mais esse olhar para a saúde mental dos seus funcionários, colaboradores, enfim? Será que a gente vai conseguir seguir nesse caminho? Eu acredito muito que sim. Nunca vi tanto artigo, tanto assunto. Você liga a televisão, está falando disso. Você abre a revista, você é RH agora, desse último mês, falando justamente sobre esse tema, sustentabilidade emocional. Abre o celular, está ali. Né? Agora, o que eu vejo muito são as escolhas conscientes de cada um, de novo. Isso o Yuval Harari traz muito bem no livro dele, As 21 Lições do Século XXI. É um livro denso, mas é um livro muito interessante. Ele também é autor do Sapiens, né? E também do Homo Deus. E ele fala muito essa questão da colaboração das pessoas se ajudando, essa rede. Isso é super importante a gente ter, a gente contar com essas pessoas, confiar nessas pessoas, criar esses laços, né? Isso vai precisar se desenvolver cada vez mais, ainda mais agora pós-pandemia, né? Pós ainda, entre aspas. Isso é uma coisa necessária. E uma coisa também que o Yuval Harari traz muito para a gente nesse 21 Lições do Século XXI, que eu acho muito bárbaro também, ele fala assim, a nossa vida acontece onde a gente coloca a nossa atenção. Então, qual é a qualidade da atenção que a gente está colocando para cada uma dessas atividades? Então, o que eu penso muito que eu acredito muito seja o futuro? Vamos deixar o computador fazer o que é a parte dele, usar ele como meio, a tecnologia, né? O computador, a tecnologia que a gente tem toda aí a nosso dispor. E vamos aprender, de alguma maneira, a estar mais confortável em nós mesmos, sem aquela sensação de insatisfação o tempo todo. Vamos trazer uma insatisfação positiva, sim, de querer mais, querer melhor, mas sem ficar brigando e competindo com a tecnologia. A gente tem que competir com a tecnologia, a gente tem que usá-la. Então, ela está aqui para isso, para nos dar mais tempo. Então, cada vez isso vai ser mais ainda, a tecnologia está aí para isso. Não é que ela vai roubar o nosso trabalho, não. Como que a gente vai otimizar o nosso trabalho e produzir de uma melhor maneira? Hoje não é mais quantidade, mas sim é uma qualidade daquilo que a gente entrega. Então, acredito que o futuro está aí, as revistas, as técnicas, está ao nosso dispor. Agora, cabe a cada um de nós trazermos isso realmente para o nosso dia a dia. Isso mesmo, Marina, a gente aprendeu muitas lições aqui hoje. Esse é um tema que, nossa, eu sou muito interessada, gosto muito, porque a gente tem que cuidar da gente, saúde mental é fundamental para manter a nossa produtividade, nós como pessoas e profissionais bons, né, e sempre buscando melhorias. Então, esse é um tema que me agrada muito. A gente vai entrando agora, Marina, no momento do nosso podcast que a gente chama de happy hour. A gente poderia conversar... Pegar uma cervejinha. Isso mesmo. A gente poderia conversar aqui por muito tempo, mas é como a gente fala com todo convidado que vem. Aguarde nos congressos presenciais que a gente vai te tietar, né, Lu? Oba! Com certeza. A gente vai te roubar ali um minutinho para tirar foto, conversar, um cafezinho e quem sabe uma cervejinha. Isso, tem vindo... a gente tem tido muitos... profissionais inspiradores aqui no OFAcast, com você não foi diferente. Então, Marina, nos conte um pouco de um hobby que você tem, para você desestressar do dia a dia, o que você faz aí como hobby? Olha, o meu hobby é yoga, né? Eu amo yoga, sempre amei, para mim é hobby, é tudo. Mas eu fiquei até pensando nisso ontem, quando a gente conversou um pouquinho sobre isso,
E até um hobby novo que eu tenho percebido em mim, que nunca, imagina, eu falei, mas nunca vou ter um cachorro, cedi para minha filha e compramos um cachorro há 1 ano e meio. Gente, é tão engraçado que eu vejo em mim essa transformação. O quanto me fez bem. Então, passear com o cachorro, que é algo que, se falasse para mim há 2 anos, Marina, daqui 2 anos você vai estar apaixonada por passear com o cachorro, eu ia falar, imagina, você está louco. E hoje, então quer dizer que você vê como as conexões neurais aí mudam, né? Hoje mudou. Hoje eu aprendi a gostar e eu amo gostar e é bom para mim, então passear com o meu cachorrinho, que inclusive está roncando aqui do lado, nem sei se atrapalhou o som. Eu fico tacando as coisas nela, enquanto eu estou fazendo palestra aqui, gravando e tal, eu falo que é o mundo bunny, né? A gente vai aprendendo aí a conviver com tudo isso. Não é mais criança correndo em casa, mas agora é o ronquinho do cachorro. E você sabe que é interessante que também foi o hobby citado pela doutora Marbenha, né? Que ela falou que atualmente brincar com a Linka, né? Que a gente fala que é a cadelinha mais famosa da UFAC, que ela participa também de reuniões, todo mundo já conhece. E ela citou também essa convivência, né, com a Linka, como isso tem ajudado. Muito, sentido, muito, né? muito. É uma liberação de ocitocina natural, assim. Eu falo que é uma delícia, né? O hormônio do amor aí, de muitas outras coisas, é uma forma mesmo muito maravilhosa da gente liberar isso na gente, né? É uma delícia. Maravilha. Marina, livro. Além do seu livro, qual outro livro você indica para nós? Olha, eu gosto muito, o recente que eu li, gostei bastante, é o do Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem. Eu adoro os livros dele, né? Mas esse, A Sorte Segue a Coragem, é bárbaro. Vale a pena. Maravilha. Carol também é bem fã dele, né? Ela traz algumas citações. Eu sou fã. E aí, Lu, eu queria falar também de um livro, não sei se Marina já leu, mas é um livro, chama Em Busca de Nós Mesmos, do Clóvis de Barro e Pedro Calabres. Clóvis de Barro é um filósofo. Eu estou no meio dele, inclusive, porque eu estou fazendo o curso do Pedro Calabres. Adoro ele, adoro. E aí faz a gente entender, né, Marina? É como você falou, não é papo de autoajuda, é neurociência, faz a gente entender sobre esses hormônios, hormônio do estresse, hormônio que faz bem, como que a gente pode ativar. Então, esse é um livro que eu li no auge da pandemia, que eu estava precisando cuidar do meu mental. É bárbaro. Estou lendo de novo ele. Eu li já no começo da pandemia também, quando eu ganhei do Pedro Calabresa até o livro. Ai, que chique! Está autografado ali. Ai, que chique! Eu sou muito fã dele também. Muito bom esse livro também. Muito legal. Todos esses livros se conectam bem, né? Eu gosto bastante, porque um vai complementando o outro. Os do Cortella eu gosto, porque eles são curtinhos. Eu gosto de livro curtinho, assim, que você vai numa viagem, lê e volta para casa já assim com aquela sensação gostosa. Né? Isso. Então, são esses que eu adoro, todos esses. Além de livro, Marina, a música também tem um poder muito grande na gente, né? Ela tem um poder de desestressar, de relaxar. E qual é a música que toca no Spotify da Marina? Eu adoro aquela música Tocando em Frente, do Almir Sater. Gente, aquela música eu acho demais. Eu até uso num trechinho da minha palestra, que é aquela parte onde fala: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Eu amo essa música, é que ela ando devagar porque já tive pressa. Eu acho a letra dela, o ritmo, amo. Eu sou de músicas antigas, assim, né? Então essa é uma das que eu adoro. Ela toca sempre aqui na minha playlist. Legal. Marina, você tem uma frase para deixar para nós, para os nossos ouvintes? Tem uma que eu vi recentemente, achei fantástica, e estou usando muito ela também. Eu não sei exatamente quem é o autor, mas eu já vi várias pessoas falando, que é: dá o passo e o universo coloca o chão. Legal. Faz sua parte, que o universo faz a parte dele, né? Exato. Não adianta a gente ficar esperando só. Responsabilidade compartilhada. Exatamente. Estou muito nessa linha agora, de entender essa questão aí. É muito bom. É isso mesmo, Marina. E a gente tem uma pergunta aqui que ela é muito difícil. Qual é o profissional que te inspira? Olha, eu não tenho uma pessoa só, mas eu tenho 4 gigantes. Eu tenho aquela frase do Isaac Newton: se eu cheguei até aqui foi porque eu me apoiei no ombro dos gigantes, né?
Então, são 4 pessoas assim que eu admiro imensamente, amo, que me cercam, que são meu pai, minha mãe, o Jody, que é o meu sócio, meu irmãozão no laboratório, e o Júnior, meu marido, que super me inspira também de toda a coragem, a versatilidade ali para realizar as coisas. E meus pais, nossa, sem palavras, né? Acho que meu pai e minha mãe, esse conjunto dos dois, foi sem dúvida o que fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, não É a consegui. grande base, né, Acho que é Maria? uma base, gente, é tudo. A gente ter isso aí como exemplo, sabe? Como um apoio, isso para mim foi fantástico, né? E eu lembro que até uma frase da minha mãe também que me inspirou muito na minha jornada é assim: filha, não faça apenas aquilo que você gosta, aprenda a gostar daquilo que você está fazendo. Ela disse isso para mim a vida inteira. No começo eu odiava essa frase, né? Porque, nossa, eu ficava com eu quero dar aula, eu não quero ficar pagando conta no laboratório. Quanto que eu falei isso? Ela falava para mim: aprenda a gostar, porque gostar eu também gosto de ficar na praia tomando água de coco. Então, se fosse fazer só o que eu gosto, eu ia ficar na praia. Ela falava ainda assim para mim. Ela falou: mas tem coisa que a gente tem que aprender a gostar, não tem outro jeito, e tem que fazer. E hoje eu traduzo muito isso como o propósito, né? A gente aprender ali a se dar bem com nós mesmos, né? Se relacionar bem com a gente mesmo e com as coisas que a gente precisa fazer nos nossos dias. Marina, a primeira vez que eu escutei sobre atenção plena, sobre se manter presente, foi com a Monja Coen, e a gente falando aqui de profissional que te inspira, eu lembrei muito dela nesse tema, porque isso é muito importante, né, para a gente manter o foco, manter a atenção e diminuir a ansiedade. Então, assim, vejo que legal ter, né? É muito importante ter a família como base, o seu sócio que te inspira, isso é muito bom a gente ver a sua base profissional que vem também da familiar, né? Isso é muito importante. E eu deixo também como um outro profissional de inspiração aqui, a Monja Coen. A Monja tem uma frase que eu acho bárbara também, que eu adorei. Ela fala assim: gente, é o caminho, encontrar o caminho do meio. Encontrar o caminho do meio não é ser equilibrado, é ser equilibrista, que é encontrar o equilíbrio dentro do desequilíbrio. Eu falo, olha que bárbaro, porque é exatamente isso, mindfulness é isso, né? No nosso dia a dia é isso, né? É isso, não é a gente ser calmo lá, meditando nas montanhas, não, é dentro do nosso cenário, como que eu posso viver de forma mais plena, mais atenta, e me conectar com o meu momento presente, seja ele bom ou ruim, é estar com o que está do jeito que está enquanto estiver. Então, quer dizer, o que eu faço com aquilo ali que eu tenho nesse momento, né? E a Monja Coen traz muito isso, eu adoro ela também, Bárbara. Ela é incrível. Encontrar a paz no caos. Né, meninas? O hobby e o bate-papo com a cerveja gira em torno disso também, não é? Isso é uma vida em alta performance, quando a gente consegue, não é tipo, que bom, agora acabou a parte de trabalho. Não, tem que ser o nosso dia a dia, né? É uma coisa descontraída, uma coisa que tem que ser leve, tem que ser bom, né? Exatamente, Marina. Marina, assim, nosso papo, eu tô com pena que acabou realmente. Isso, eu também, gente. Ficaria aqui até amanhã. Eu vou deixar só uma dica aqui, só antes da gente encerrar. Eu gostaria de indicar hoje uma série que ela está disponível no GNT e em outras plataformas também. É A Sociedade do Cansaço, não sei se vocês já viram falar, é um documentário, e ele trata exatamente desses assuntos que a gente discutiu aqui, ansiedade, depressão, insônia, distúrbios alimentares, tudo isso como, né, resultado dessa loucura toda que a gente vem passando. Então ela está aí. Perfeita dica, perfeita. Ela é eu não sei se eu vou saber falar, Maria, talvez até você saiba, Byung, será que é isso? Eu também acho difícil falar o nome também. Mas parece ser muito legal. É muito legal, tá super em alta também. Eu gosto também de indicar, puxando até esse gancho também, aquele documentário Dilema das Redes. Legal. Fantástico essa questão de comparação, essa ansiedade que a gente está vivendo hoje. E gosto de indicar o filme Clique, do Adam Sandler. Lembra do Clique? Sim. Que é antigo, mas nunca foi tão atual. Sim. Se a gente pudesse passar, que a gente já tinha passado tudo isso aqui, quanta coisa a gente teria deixado de aprender, né? Exatamente. Então, eu gosto do Clique. O Divertidamente, eu sempre indico também, legal. Que é muito bom. Legal. E, atualmente, aquele Soul da Disney. Da Disney. Também é legal.
Mas isso é ótimo, para a gente ter esses insights, né, gente? Série, filme, é uma delícia. Uns lembretes, né, que a gente vai pegando aí pelo caminho. Para fazer a gente recuperar e lembrar sempre. Isso mesmo, isso mesmo. Mas, Marina, eu gostaria de agradecer muito, em nome de toda a UFAC, pela sua presença. Você, como sempre, contribui muito, né, pro objetivo da UFAC, que é levar a educação continuada e levar atualizações para os profissionais, analistas clínicos e demais profissionais. Eu acho que o seu tema é de extrema relevância e é sempre muito atual. A gente precisa desses, como eu falei, desses lembretes de lembrar que a gente está vivendo, a vida é uma só, né? E a gente precisa cultivar da melhor forma possível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, é uma honra estar aqui, adoro. A primeira palestra que eu fiz na UFAC, que foi pelo WhatsApp, eu achei aquilo bárbaro. Eu lembro. Foi tão legal, eu achei aquilo tão legal, ia compartilhando os slides. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei, gente, é aprender cada dia. Não adianta eu querer achar que eu sei tudo ou que eu vou um dia chegar e saber tudo. É eu entender que a cada dia eu vou aprender uma coisa nova. E é uma delícia, e foi a primeira vez que eu aprendi. Então, eu agradeço muito mesmo, um carinho enorme por vocês, assim, essa conexão que a gente tem, essa admiração mútua aí, é uma delícia. Então, muito obrigada e sigo aqui sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem aí, tá bom? Obrigada. Maravilha, muito obrigada, Marina. Vou deixar aqui meu Instagram também. Isso, deixa os arrobas aí. Uso muito meu Instagram como um currículo em tempo real, adoro, falo isso para os meus alunos biomédicos novos aqui, falo, gente, aprendam a usar a rede social como algo bom para vocês, não para destruir vocês, mas para construir vocês, né? Então, meu Instagram é marinacampos.mc, de Marina Campos também. Então, marinacampos.mc, e ali eu compartilho, tem prática de meditação mindfulness, tem vídeos sobre todos esses assuntos também que a gente falou, dicas de livros, enfim, tá bom? E agradeço, então, a vocês aí todo o carinho e a atenção sempre, tá bom? Muitíssimo obrigada. Então é isso, pessoal. Chegamos ao último episódio do ano. E se vocês gostaram, curtem e compartilhem nas redes sociais e nos ajudem a divulgar o OFAcast. Fiquem ligados nos próximos, pois já temos uma programação incrível para 2022. Sigam o OFAC Brasil e participem da construção dos próximos episódios, sugerindo temas e convidados. A OFAC deseja a todos um ótimo final de ano, boas festas, bom descanso e até breve.